Buenos dias a todos. Eu sou o Dr. Alter e trabalho como pesquisador da Fundação SCP. Hoje nós vamos falar sobre o SCP-787. O SCP-787 é um avião Boeing 747 com data de fabricação e indicativo de chamada desconhecidos. O exterior dessa anomalia foi pintado, incluindo todas as janelas dos passageiros. A tinta ainda estava molhada quando foi recuperado pela Fundação e secou logo em seguida. Os componentes mecânicos não estão danificados e estão em pleno funcionamento, não mostrando nenhum sinal de uso. Os componentes não mecânicos do SCP, incluindo carpete, estofamento e bagagem, estão em estado avançado de decomposição. Os assentos do piloto e do copiloto foram removidos e substituídos por duas pilhas de componentes de computador dispostos em formato de cadeiras. O SCP-787 manifestou-se inicialmente em junho de 1977 em um campo localizado a aproximadamente 200 km de Bremerton, Washington. Ele contém corpos de 515 indivíduos falecidos, coletivamente denominados SCP-787-A. A causa da morte varia entre as pessoas, com causas que incluem estrangulamento, exsanguinação, afogamento, fome, ferimento à bala, ferimento por arma branca e traumatismo craniano. Certas lesões são comuns em todas as amostras de pessoas, independente da causa de morte, incluindo remoção da língua, que aconteceu 23 vezes, escapelamento 73 vezes, entalhes de letras cirílicas, que são letras russas, na palma esquerda, 270 ocorrências, e nenhum padrão encontrado, e remoção das pontas dos dedos, 498 instâncias. Todas as amostras do SCP-787-A, ou seja, todas as pessoas, estão em estados avançados de decomposição, mas elas mostraram impressionantemente terem parado de se decompor desde a sua contenção pela Fundação. Aparições visuais, ruídos inexplicáveis e outros fenômenos têm se manifestado espontaneamente nessa anomalia. Esses incidentes não ocorrem quando tem alguma pessoa não anômala dentro do avião. As tentativas de entrar no avião quando esses eventos estão acontecendo resultam numa expulsão física violenta da pessoa por uma força desconhecida, acompanhada por danos graves aos órgãos e hemorragia interna. A classe desse objeto é seguro. Os procedimentos especiais de contenção seguem-se. O SCP-787 está atualmente contido no hangar 4 do setor 28. As câmeras de segurança e equipamentos de gravação de som devem ser colocados na cabine, na área de passageiros e no porão de bagagem do SCP, para registrar qualquer eventos anômalos. No caso de qualquer atividade anômala dentro do SCP-787, o acesso ao interior do SCP deve ser proibido por no mínimo 72 horas para evitar danos ao pessoal. As atividades anômalas registradas no SCP-787 incluem, em 1988, o som de batidas em portas e janelas do lado esquerdo do SCP, com duração de 7 minutos e 15 segundos. As câmeras internas não detectaram nenhum movimento durante este período. Em 1990, uma voz masculina ouvida no armário de lavagem masculino repetindo a frase: "Os filósofos sempre fogem do tratamento de espessamento avançado", 5 vezes. Em 1993, novamente, agora no final do ano, teve um sinal escrito "apertar os cintos de segurança", que piscou e apagou por 3 horas e 41 minutos, acompanhado por um loop repetido dos primeiros 15 segundos da música White Habit, de Jefferson Airplane, tocados no sistema de alto-falantes. Este é o evento anômalo registrado mais longo no SCP-787. Em 1997, houve uma figura humanoide indistinta que se manifestou no corredor ao lado do assento H-43 e retirou o suprimento de ar de emergência. A figura colocou a máscara de respiração e ficou imóvel por 2 minutos e 15 segundos antes de remover a máscara e sair do enquadramento das câmeras. A figura não aparece em nenhuma outra câmera após este evento. Em 2001, uma manifestação de uma figura humanoide indistinta de aproximadamente 1 metro de altura. A figura se senta na cadeira do copiloto por 3 minutos e 50 segundos, fazendo ruídos suaves de choramingo antes de vomitar no console e sair da cabine. O exame do vômito revelou vestígios de óxido nitroso, tório, fezes de pássaros e 3 unhas humanas.
Em 2005, uma voz de anunciante é ouvida no SCP-787 dizendo: "Para o seu conforto e prazer hoje, panquecas serão servidas. Por favor, não saia do seu lugar, panquecas serão servidas agora. Por favor, não saia do seu lugar, não saia do seu lugar. Por favor, panquecas serão servidas agora. Yay, panquecas!" Em 2007, suprimentos aéreos de emergência disparados e retraídos repetidamente por 14 minutos e 15 segundos, acompanhados por gritos de um grupo de 10 a 20 pessoas. O tom de grito mudou dependendo da posição atual das máscaras de respiração. Em 2008, a temperatura interna passou de 20 graus para menos 13 graus de maneira súbita, em um espaço de 19 segundos, permanecendo nessa temperatura por 10 minutos e 29 segundos antes de retornar à temperatura média. Adendo 1. Em 2007, a identidade do SCP-787-A-112, o indivíduo, foi determinada como sendo de um optometrista aposentado que atualmente mora em Atlanta, Georgia. O sujeito foi entrevistado por agentes da Fundação em 14 de dezembro e foi descoberto que não tinha conhecimento ou memória de qualquer acidente anômalo ocorrido em julho de 1987. Além disso, o optometrista afirmou que nunca viajou de avião na sua vida e nem pretendia viajar, uma afirmação verificada por sua esposa e filho. As tentativas de identificar outros passageiros estão em andamento, mas até agora sem sucesso. Adendo 2. Em 2009, o exame do tanque de armazenamento de resíduos do SCP-787 revelou um espécime adicional do SCP-787-A. Essa pessoa foi denominada 516, sendo um indiano do sexo masculino com aproximadamente 30 anos de idade. O sujeito estava em posse dos seguintes itens: um terno personalizado de 3 peças, uma máscara cirúrgica de luvas de borracha, uma espingarda beretta de 10 descarregada, uma caixa de balas da marca Tic Tac com 12 balas sabor canela, um canivete, o cabo esculpido na aparência de uma mulher nua, um amuleto do olho de Horus feito de alumínio reciclado e barbante, o registro do voo SCP-787 com coordenadas -27, 41, -122, 70 foram registradas 5.478 vezes. Um ingresso para o retorno do Jedi. O número 92 estava escrito nas costas com um marcador permanente. Esse indivíduo não exibia um estado de decomposição semelhante ao do restante das amostras do SCP-787-A. A causa da morte é desconhecida. Adendo 3. Em 2013, o gravador de dados de voo do SCP-787 foi recuperado de um compartimento sob o piso do assento A13. O dispositivo foi embrulhado em papel pardo e o compartimento cheio de amianto e sangue humano seco. O gravador de dados de voo não continha nada além das frases "lamento muito", repetida várias vezes. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Lembre-se de dar like, de se inscrever para que tenha mais vídeos e para que você não vá parar no SCP-787. E até a próxima. Falou!